Olá, queridos irmãos e amigos, sou Jaci Ferreira Soares. Mais uma vez estamos aqui juntos para fazer uma análise das Santas Escrituras. Eu fiquei alguns dias sem gravar vídeo, sem postar vídeo aqui no canal. Eu tive muitos pedidos, alguém que escolheu algumas partes das Escrituras para me esclarecer. Tem até uma fila grande aqui para me esclarecer. Eu vou começar hoje pelo último pedido que me fizeram. Me mandaram uma mensagem aqui sobre aquela parte das Escrituras que está lá em Apocalipse, onde diz assim que o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus. Isso está escrito aqui, estou aqui com a Bíblia João Ferreira de Almeida, está escrito aqui no livro do Apocalipse, capítulo 12, verso 17, diz assim: E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus Cristo. A pessoa que me mandou isso daqui estava perguntando assim, se esses mandamentos de Deus que está dito aqui, se são os 10 mandamentos lá de Êxodo 20, que do caso aqui, ficou identificado então como semente do Senhor, os que guardam os mandamentos. Em tese então seria os mandamentos, os 10 mandamentos. Na verdade, os cristãos sabáticos, os cristãos que defendem a guarda da antiga aliança, eles usam muito esse versículo aqui para enfatizar que isso aqui é aqueles que guardam os 10 mandamentos. Na verdade, eu vou mostrar para vocês hoje que não tem nada a ver com isso. Esses mandamentos que está dito aqui não tem nada a ver com os 10 mandamentos de Êxodo 20. Lembramos que os mandamentos de Êxodo foi dado por israelita quando saíram do Egito. Então, no Monte Sinai, Deus apareceu ali para aquele povo e disse: Eu sou o Senhor, o vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito e vos levo para uma terra que mana leite e mel. Esse é os mandamentos que vos ordeno, que passareis a guardar na terra a qual eu estou vos colocando. Então aqueles mandamentos ali eram exclusivos para aquele povo que estava caminhando com destino a Canaã. Certo? E esses mandamentos aqui não tem nada a ver com aqueles mandamentos. Mas que mandamentos então são esses? Primeiro nós precisamos de compreender que a palavra mandamento nada mais é do que aquele que tem poder de dar uma ordem, de dar um mandato. Então quem tem poder de mandar, que manda, Diz que quem manda quem pode e obedece quem tem juízo, não é assim que se diz? Então quem manda deu um mandamento. Então a Bíblia, quando as pessoas que normalmente defendem a guarda da antiga aliança, normalmente qualquer lugar que eles acham a parte escrito o termo mandamento na Bíblia, eles já remetem lá para 20 de Êxodo. Aqui é mandamento, tá vendo? Tem que guardar os mandamentos. Na verdade não é, irmãos. Esses mandamentos aqui, qual que é os mandamentos então? Eu vou ler para vocês, é simples de nós identificar de qual mandamento o apóstolo João está se referindo. O bom mesmo é o João explicar o que é isso, não é isso? Quem que é João? Apóstolo João. Vamos ler na epístola de João? Pega a sua Bíblia aí comigo e vai lá na primeira epístola do apóstolo João, o mesmo que escreveu o Apocalipse. Vamos lá. No capítulo 3 da primeira epístola de João, no verso 23, diz assim: E o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo. E o seu mandamento é o quê? É este, que creiamos no nome de Jesus Cristo, o seu Filho. Porque João, agora vocês vão entender comigo, analise aqui. Mas o mandamento de crer em Jesus Cristo, seu Filho, isso é mandamento? Sim, por certo, isso é o mandamento para nós. O mandamento lá para os israelitas que saíram do Egito era 20 de Êxodo, Tem mais de 600 mandamentos. Não é só 10, são mais de 600 mandamentos para aquele povo. Mas para nós, qual é o mandamento que Deus deu para nós? Crer em Jesus Cristo, seu Filho. Lembra quando o Senhor Jesus estava nessa terra? Apareceu uma grande voz do céu. Vocês já viram isso? Desceu uma grande voz do céu, era a voz de Deus. E Deus disse assim: Este é o meu Filho amado, em quem me tem comprazido. Creia nele. Certo? Então o mandamento é crer nele. Nele vocês devem crer. Então aqui tem duas coisas. Tem o testemunho de Deus, que Deus deu o testemunho de Jesus, e em seguida o mandamento. Então lá em Apocalipse 12, que fala assim: os que têm o testemunho de Jesus e os mandamentos de Deus, o testemunho de Jesus é esse, que Deus deu o testemunho do seu Filho. Deus testemunhou dizendo: este aqui é o meu Filho. E aí em seguida deu o mandamento: acredite nele.
creia nele. Então, crer em Jesus Cristo é um mandamento de Deus. Aquele que creu em Jesus Cristo tem em si o mandamento de Deus. Quem tem o mandamento de Deus ama uns aos outros. Que Deus é amor, Cristo morreu por amor das nossas almas e deixou o mandamento do amor. O primeiro mandamento é crer no Senhor Jesus. Aqui corrobora com isso, mais para frente aqui, no capítulo 5 do mesmo livro de João, primeira epístola de João, capítulo 5, eu vou ler aqui para vocês, no verso 10, diz assim, ó, quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Tão simples, né, gente? Lá no Apocalipse diz assim, o dragão foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus é o testemunho que Deus deu do seu Filho. Ou seja, a partir do momento que eu creio no Filho de Deus, eu tanto estou obedecendo o mandamento que Deus deu, que o mandamento é esse, crer no meu Filho, e estou aceitando o testemunho que Ele deu do seu Filho. Esse é meu Filho amado. Aquele que não crê no Filho de Deus, ele não aceita o testemunho de Deus. Ele tem Deus como mentiroso. Porque Deus falou, esse é meu Filho, acredite nele. Então quem não acredita que Jesus é o Filho de Deus, ele tem Deus como mentiroso. É isso que explica aqui. O testemunho de Deus é esse. Que nós creiamos no seu Filho. E o testemunho que ele deu do seu Filho é dizendo, este é o meu Filho. Isso está escrito no capítulo 5 da Epístola Universal do apóstolo João. O mesmo João que escreveu o Apocalipse. Então entenda bem, irmãos, que aqui não está fazendo nenhuma alegoria para você guardar os 10 mandamentos. Precisamos entender uma coisa. A Bíblia é cheia de mandamentos. Tem muitos mandamentos na Bíblia. Não deixa sua mente formatar. Alguém formatar sua mente, achar que quando fala em mandamentos, é 10 mandamentos. Na verdade, 10 mandamentos, eu já disse isso por várias vezes. Tem um vídeo aqui no canal explicando isso. Que 10 mandamentos no original nem existe. Esse termo 10 mandamentos. Isso é uma adição que colocaram posteriormente nas traduções das Bíblias. Mas no original é dito assim, os 10 pronunciamentos. Porque o povo conseguiu ouvir 10 pronúncias vindo de Deus. Mas de igual modo são mandamentos. Os mandamentos, no original diz assim, ou quando se refere aos mandamentos, diz os mandamentos, se referindo a todos os mandamentos, e não somente aos 10. Agora, irmãos, falando em mandamento, observe uma coisa, qual é o mandamento de Deus para nós que somos gentios por natureza? Nós não somos judeus, somos gentios por natureza, é esse que acabamos de dizer, creia em Jesus Cristo, seu Filho. Portanto, foi dito, quando o Senhor Jesus ressuscitou dos mortos, chamou os seus discípulos e disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Então precisa crer. É um mandamento crer. Agora, como eu havia dizendo, existem vários mandamentos, muitíssimos mandamentos na Bíblia. Não dá para falar todos aqui. Mas se nós pegar desde o princípio, vou citar alguns para vocês prestarem atenção e ter como exemplo. Se você pegar a Bíblia lá no passado, qual foi o mandamento que Deus deu para Adão, o primeiro homem? Deus fez Adão, colocou no jardim do Éden, Deus deu 10 mandamentos para eles? Não. Deus deu a lei para ele? Nem existia lei. Qual foi o mandamento então que Deus deu para Adão? Deus deu para Adão um mandamento dizendo assim, de todas as árvores que tem no jardim, comereis livremente. Somente da árvore que está no meio do jardim, que é a árvore do bem e do mal, dessa não come. É o único mandamento que o homem tinha e ainda desobedeceu, certo? Era o mandamento de Deus para Adão, era esse. Depois vai em Noé. Qual é o mandamento que Deus deu para Noé? Deus deu os 10 mandamentos para Noé? Não, Deus disse para Noé assim, ó, Deus falou que não podia comer carne disso, não podia comer aquilo, não. Quando Noé saiu da arca, vocês podem ler lá muito bem, está escrito assim, de tudo que se move sobre a terra, vocês podem comer livremente. Tudo que tem fôlego vos será dado como mantimento. Não tinha mandamento de separação de comer animais de animais. Mas qual foi o mandamento que Deus deu para Noé? Antes da construção da arca, Deus disse para Noé, Noé, faz para ti e para a tua família uma arca de 300 côvados e deu a medida. Esse é o mandamento para Noé. E, no entanto, ele obedeceu. E foi salvo ele e toda a sua família. Qual foi o mandamento que Deus deu para Abrão? Abrão, Deus disse para Abrão, Abrão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e dirige para a terra que eu vou te mostrar. E Abraão saiu sem saber para onde ia. Está escrito, creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Por isso diz, irmãos, do livro do Romano, a justiça de Deus para Abraão não veio segundo a lei, veio pelo crer. Porque crer é o primeiro mandamento. Antes que viesse a lei, veio o mandamento do crer. Abraão creu, saiu da sua terra e foi para um lugar que não sabia por onde ir. Lá na terra, Deus deu outro mandamento. Abraão, pega o teu filho que tu ama e vai no Monte Moriá e oferece ele o holocausto para mim. Abraão pegou e foi. Lá Deus não permitiu que ele cumprisse aquele mandamento, mas ele foi para cumprir. Era o mandamento de Deus, não é assim? Deus deu para Abraão
o mandamento da circuncisão. Todo nascido na tua casa, no 8º dia, todo macho será circuncidado ao Senhor, porque a sua geração será escolhida para Deus. Esse foi o mandamento para Abraão. É para você? Não, era para Abraão. E qual foi o mandamento que Deus deu para Moisés? Deus apareceu para Moisés no Monte Sinai. Moisés, eu tenho ouvido atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Portanto, eu vou te enviar lá para livrar o meu povo. Vai, você será enviado para tirar o meu povo do Egito e para levar para a terra de Canaã. Esse foi o mandamento de Moisés. E o mandamento para os judeus, quando saíram do Egito para a terra de Canaã, no Monte Sinai, Deus apareceu para eles e ali sim, deu mais de 600 mandamentos para aquela geração. E disse Deus, esses mandamentos vocês obedecem nas vossas gerações, em todas as vossas gerações, na terra que eu tenho colocado vocês, que eu irei colocar vocês. Então aqueles mandamentos era para Israel cumprir na terra de Canaã, não era para os gentios. E para nós gentios, qual o mandamento então? Pegar então agora nas costas o mandamento que Deus deu para os judeus e querer carregar? É um fardo que não é seu, é um jugo que não é seu, é um mandamento que não é para você, é uma lei que não é para você. Está entendendo? O mandamento que Deus deu para os gentios, que alcançamos a plenitude de crer em Jesus Cristo, os gentios alcançamos essa plenitude, não foi pelas obras da lei, foi pela fé e pelo crer. Então o mandamento que Deus dá para os gentios, que somos nós, é esse. Creia em Jesus Cristo, o meu Filho. Se você creu, você tem o mandamento de Deus e tem, consequentemente, o testemunho que Deus deu do seu Filho, Jesus Cristo. Então essa é a explicação cabível para esse capítulo que nós lemos aqui, para esse versículo lá de Apocalipse 12, que muitos, mas muitos aí que defendem a antiga aliança, pegam isso daí e taxam. Você aqui, eu tenho os mandamentos de Deus, não sabe o que está dizendo. Nem todo lugar que está escrito mandamento está se referindo aos decálogos, aos 10 pronunciamentos, que era muito mais correto dizer aos 10 pronunciamentos. Tá bom? Eu espero que ficou bem esclarecido. Qualquer dúvida, pode perguntar. Vai nos comentários aí, pode deixar também o seu parecer. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.